Então, agradecemos a todos os conterrâneos que estão presentes nas galerias do plenário, sempre bem-vindos, e prestigiar a nossa sessão. E a gente agradece realmente essa vinda de todos, né, nesse momento que nós estamos aqui discutindo várias questões do município. Concedemos palavra aos vereadores devidamente inscritos. Vereador Ivan Roberto Martins, por até 15 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, prezados cidadãos e cidadãs que estão acompanhando a nossa sessão plenária, da mesma forma cumprimentar os membros da imprensa que costumeiramente fazem a divulgação dos trabalhos da Câmara Municipal. Ao abrir a revista Veja, senhor presidente, do dia 8 de janeiro, guardei até a revista para nós fazermos um comentário a respeito. Já foi aqui falado, mas de forma superficial. E na página 70 a 72, traz uma matéria, né, que realmente deixou, tenho certeza, a comunidade brasileira bastante estupefata, face ao grande investimento que o Brasil fez no país de Cuba, no tão famoso Porto Mariel. E quando nós começamos a ver essas informações, realmente nos chamou muita atenção. Por que isso? Nós vivemos uma situação no país simplesmente caótica. Vimos a imprensa inteira divulgando os nossos hospitais no Brasil como estão, a dificuldade que estão passando, sem leito para atender as pessoas carentes, e nós vimos que o governo federal fez nada mais, nada menos que um financiamento para o governo de Cuba na importância de 682 milhões de dólares. Isso dá, na verdade, 227 milhões de dólares por ano, e em contrapartida, em todos os portos brasileiros, todos, sem exceção, foram investidos aqui no Brasil 15 milhões e meio de dólares, contra 237 milhões num único porto, um único investimento na cidade, no país de Cuba. Então isso realmente nos chama muita atenção, porque nós começamos a ver e começar a observar os pequenos detalhes que realmente foram devidamente escondidos e que não foram divulgados para a população. E que, graças a Deus, a revista Veja tem dado uma demonstração clara e inequívoca de que ela está, na verdade, com a população, levando essas informações ou trazendo a nós essas informações tão importantes. Veja o vereador DG Machado, Vossa Excelência, que se referiu na sessão passada a respeito também do Porto Mariel em Cuba. Esse contrato foi realizado com o governo cubano, tem simplesmente uma cláusula de segredo, uma cláusula secreta. Isso quer dizer o quê? Que este contrato só poderá ser levado ao conhecimento da população em 2027. Então vejo, Vossa Excelência, que é realmente um investimento que foi feito pelo governo federal. Tenho certeza que se consultasse a população, como sempre foi de praxe, né, dizerem que é importante consultar a população, é uma forma democrática de você fazer qualquer investimento com o aval da população, tenho certeza que não teria esse aval. Até mesmo porque nós sabemos que Cuba é um país caloteiro, que Cuba não paga os seus compromissos. Cuba teve que, forçou o Japão, que tinha o empréstimo de 1 bilhão e 200 milhões de dólares, teve que renunciar de 80% do crédito que tinha junto a Cuba, porque senão não recebia o empréstimo que tinha. Então vejo, Vossa Excelência, que é um país caloteiro.
Ele não paga. E agora, nós mais estupefatos ainda ficamos, quando nós ouvimos que agora estão criando uma zona empresarial ao redor do porto, nas imediações do porto, estão pleiteando nada mais, nada menos que mais 290 milhões de dólares junto ao BNDES. Ou seja, o dinheiro do povo. O BNDES, vereador Celso, vereador Prudêncio, é uma estatal. Ele é um banco do governo. E o BNDES, isso significa que administra um dinheiro nosso, o dinheiro do povo, o dinheiro dos nossos impostos. Essa que é a verdade. E como é que nós vamos investir 682 milhões de dólares num país falido que não paga as suas dívidas? Isso realmente nos deixa altamente preocupados, porque esse dinheiro, se investidos na saúde, nós certamente veríamos uma população mais saudável e não veríamos tanta barbaridade que nós estamos vendo, a exemplo de que a imprensa está nos mostrando quase que diariamente a situação caótica que o povo brasileiro está passando. Você da parte do vereador Belotto. Obrigado. Já que você está de vermelho, representando o seu partido. E o senhor está de azul, talvez. Representando eu não meu. sei qual é a cor do teu atual partido. Pode ser que seja. O senhor sabe, azul. o senhor falou azul, o senhor sabe que é azul. E dizer o seguinte, ó, primeiro assim, ó, essa crítica ao governo federal, eu queria lembrá-lo que o senhor, como líder do PSD aqui na Câmara, seu partido é membro do governo federal, ele faz parte do governo federal. E até pouco tempo atrás, o senhor fazia parte de um outro partido que era de oposição, mas os senhores migraram a bancada toda para um partido que foi o primeiro a declarar apoio à reeleição da presidenta Dilma. Segundo, que esse assunto, de novo, então, parece que a oposição está um pouco sem assunto aqui, para falar lá de Cuba, do Porto, e eu busquei informações a respeito do valor investido em portos. Só do ano de 2014, o valor a ser investido em portos, a partir também da aprovação da Lei dos Portos, que teve uma grande batalha no Congresso Nacional, só o valor para 2014, 2015 ele é de 31 bilhões. Então, assim, e o investimento não é da ordem de 15 bilhões. O senhor precisa rever talvez a fonte da informação, porque a Veja, essa se investe a cor da oposição. Muito obrigado. Vereador, eu sei que o senhor é um cordeirinho do PT, isso eu sei. O senhor é um cordeirinho, o senhor fala o que eles mandam e o senhor vem aqui falar bobagem. Agora eu quero dizer, na verdade, é o seguinte, quando nós falamos, nós não estamos falando de Cuba. Presidente, nós estamos falando do dinheiro, do povo, do dinheiro da população. É preciso que o vereador Ivan Martins não tem necessidade. Tenha respeito com os outros vereadores. Não, Cordeirinho, eu fiz a parte para ele com todo respeito e não pode ser dessa maneira. O vereador Ivan está trabalhando o seu depoimento. Mas é assim, o vereador não gosta de ouvir, ele gosta de falar, de dizer, mas de ouvir as verdades. Mas o que ele está nervoso, sabe o que é que ele está nervoso? Não é por causa do partido, não. Ele está nervoso porque ele sabe a bobagem que a presidenta do país, a presidente, né, do país fez, a Dilma Rousseff, que é do seu partido, fez em dar 680 milhões de dólares para Cuba, porque nós não vamos receber. E nós temos que falar assim, vereador. Nós temos que falar, porque todos os atos praticados pelo governo federal refletem aqui no município também. Ou não reflete? O dinheiro de quem que é? É do senhor o dinheiro? O dinheiro é do PT? Não é não. O dinheiro é nosso, é do povo. E nós temos que falar. E não é por falta de assunto, não. Nós temos que falar para a população relembrar isso. Saber as bobagens que esse governo está fazendo. Saber que este governo, só para vocês terem uma noção, ele perdoou mais de 1 bilhão e 900 reais de milhão de 4 países que compraram do Brasil e não pagaram. E o que a presidenta Dilma fez? Foi lá e perdoou. Perdoou, simplesmente foi lá e perdoou. E se alguém quiser me desmentir, vejam a mesma revista Veja de 8 de janeiro, está publicado aqui, ó, na revista Veja. Está publicado. Isso é muito dinheiro jogado fora, para deixar uma população carente como está, principalmente na área da saúde, como nós encontramos. Nós não temos leito, como eu já disse anteriormente. Nós vimos pessoas que não têm UTI, vagas nas UTIs. Nós não temos equipamentos, nós não temos médicos. Os médicos que foram trazidos de Cuba para cá, nós vimos ontem na imprensa divulgado, que estão
abandonando, porque estão sendo, na verdade, escravizados, não recebem o que foi prometido, porque recebe 10% do que foi prometido e os 90% vão para o governo de Cuba. Eles estão escravizados. Essa que é a verdade. E aí nós não podemos falar isso? Aí é falta de assunto aqui, vereador. O senhor me desculpa, mas o senhor vir falar aqui que é falta de assunto, o senhor não quer que nós falemos sobre isso. Mas vocês não vão nos calar. Conceda a porta, vereador Valmir. Pois é, né? Tem o Cordeirinho do PT e tem o Raposão do PSD também, né? Então, se é para entrar em piadinha, vereador, o senhor tem que respeitar e dizer que o senhor não pode falar da saúde, que o senhor era líder de um governo que nem aplicou na saúde onde podia, que era aqui em Brusque. Aí o senhor vem, faz esse barulho todo, mas o senhor não tem nada, o seu governo não teve nada para ensinar, né? E eu desconfio que vocês devem sonhar toda noite com Cuba, né? Porque é falta de assunto, sim. E a revista Veja, vereador, revista Veja, ela vê quanto custa para fazer a fofoca e quanto que ela ganha com isso. Tem depoimentos aí que depois eu vou trazer para o senhor. Então, acho o seguinte, Cuba vai ter retorno, sim. E o seu governo, que apoiava lá o FHC, não, o senhor não vai me desconcentrar. O seu governo, que apoiava o FHC, que não pagou dívida, ele que era o caloteiro. O Brasil era caloteiro na época do FHC, e o senhor sempre apoiou, o senhor sempre foi. E agora o senhor está sendo de novo, né? E nós vamos ter que dar um jeito de resolver isso também. Obrigado, vereador. Vereador, o senhor tem coragem de falar do FHC, onde teve uma porcaria de Lula e uma porcaria de Dilma Rousseff na presidência do país, tentando levar o país num socialismo puro, querendo fazer com que o povo fique cada vez mais pobre e o governo cada vez mais rico? O senhor tem coragem de dizer isso? E por outro lado, vereador Belotto, nós, quando falamos aqui, eu falo por mim, eu não falo pelo meu partido. Eu estou falando por mim, o vereador Ivan Martins está falando. Não falo pelo meu partido. E se o meu partido tomar posição de apoiar o PT, eu estou fora. Já disse isso. Jamais apoiarei o seu partido. Um partido como esse, que não tem compromisso com a população, que engana constantemente a população, não vai ter o nosso apoio jamais. Conceda a parte à vereadora Marli, antecipadamente. Com a sua declaração, eu fico curiosa, porque o seu partido já declarou apoio à reeleição da presidenta Dilma, já declarou apoio. Então, eu só fico curiosa para saber qual será o partido que o senhor, então, vai migrar novamente, né? Já migrou tantos, né? Então, estou curiosa para saber, porque o PSD já afirmou apoio à reeleição da presidenta Dilma. Vereadora, eu sou um vereador que fui eleito pela primeira vez pelo PL, participei do PFL, depois transformou-se no D e agora no PSD. E eu sempre fui vencedor, vereadora. Eu posso caracterizar a minha participação na política como vencedor. Eu fui eleito 4 vezes vereador. Então, Vossa Excelência, isso não me atinge. O que Vossa Excelência diz, não me atinge, porque não diz nada, não tem sentido nenhum que a senhora diz. Gostei da parte do vereador Dejaí. Vereador, muito obrigado. Eu já sei que está 2 minutos, vou ser bem rápido. Só quero esclarecer aqui que na cadeia alimentar, a raposa come o cordeiro. E quero dizer ao senhor o seguinte, é claro que não existe nenhuma dúvida de que a situação comandada pelo PT não quer que se fale. Tem vergonha de ouvir. E a população que está vendo, ouvindo, através de rádio, através de televisão, tem que tomar conhecimento dessas barbaridades. E eu espero que o senhor respeite a cadeia alimentar. Muito obrigado. Agradeço, vereador. E só para encerrar, senhor presidente, dizer o seguinte, que, antes de continuar, concedo a parte do vereador. Corroborar todo o discurso de Vossa Excelência, né, e dizer aqui que realmente esse mecanismo de cubanização da América Latina, ele está encontrando cada vez mais respaldo. O que me causa muita estranheza é que a sociedade organizada pouco tem comentado esse aspecto. Onde é que anda a OAB, né, que defende tanto, guardadora das leis da Constituição Nacional, o absurdo que foi a contratação dos médicos cubanos, vereador? É inconstitucional. Isso é um crime. Então, Vossa Excelência está coberto de razão e nós temos que falar mesmo para a população tem que saber. Agradeço a parte, vereador Celso. Por outro lado, aqui eu quero salientar, encerrar esses poucos segundos que tenho,
de que outra coisa que nos deixou devidamente, nos chamou muita atenção, é que das 55 milhões de toneladas de grãos, especificamente soja, do Brasil, 22% foram perdidas. Por quê? Falta de investimento nos portos e a péssima estrada que o Brasil tem no transporte desse produto. 22% de 55 milhões de toneladas de soja que o Brasil produziu. Então, aí nós não temos que falar. Nós não podemos falar porque o PT não quer, porque o vereador Belotto não quer. Ele diz que nós não podemos falar. Ora, faça-me o favor, vereador. Nós estamos vivendo uma situação terrível no país. Nós temos mais é que falar sim. Nós temos é que mostrar e lembrar a população cada vez mais dessas barbaridades feitas pelo governo federal com o dinheiro do povo. Essa que é a verdade. E enquanto nós estivermos aqui, não vai ter quem vai nos calar. Nós vamos trazer, sim, sempre essas questões também a nível nacional, porque reflete aqui no nosso município. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, novamente agradeço a plateia aqui presente, as pessoas que estão nos assistindo em casa. Eu não vou falar aqui de bicho não, tá, senhor presidente? Chega de cordeiro e raposa, acho que esse não é o intuito, não é a ideia. Antes de começar, antes de levantar o assunto que realmente me trouxe aqui, eu gostaria de fazer um desabafo por uma questão que aconteceu esse final de semana com a minha família e que, porventura, eu postei a indignação no Facebook e fiquei muito preocupado com a reação. Não foi de uma, duas pessoas, foram de várias pessoas e todas com o mesmo problema. No sábado, meu filho estava com 38,5 de febre. E, graças a Deus, a nossa família tem condições, sim, de pagar um plano de saúde. E, por esse motivo, a gente acaba não indo para as filas do SUS, inclusive engrossando cada vez mais as filas do SUS. Por esse motivo, nós procuramos um hospital particular. O hospital é maternidade, aqui o evangélico. E a minha esposa levou o meu filho, com 38,5 de febre, em torno de 4 horas da tarde, e não tinha ninguém esperando para ser atendido. Estava só ela e o meu filho no hospital e maternidade. Depois de 1h20 esperando, o meu filho torrando de febre, a minha esposa foi novamente na menina que estava atendendo, e aí? E aí tem que esperar, porque o médico está lá resolvendo um problema com os enfermeiros. Moral da história, ela pegou meu filho, veio para casa, foi até o plantão da Unimed, ali no hospital da Unimed, e ali ela conseguiu atendimento. E aí eu fiquei indignado porque é o seguinte, nós pagamos lá a consulta, mesmo tendo o plano da Unimed, não tinha ninguém na fila, não tinha um ser vivo lá aguardando para ser atendido, não tinha ninguém dentro do consultório médico de plantão, ou seja, não estavam atendendo ninguém naquele momento, e simplesmente mais de 1h30, porque ela ficou mais uns 10 minutos lá conversando com a atendente, não atenderam o meu filho. E aí eu comecei a ver os relatos das pessoas que colocaram indignação lá no Facebook. Então não é o hospital da Zambuja o problema sério, a saúde pública, é a saúde em si. É a saúde privada. É os quase R$800 que a gente paga por mês de Unimed. Quantas famílias pagam o dobro desse valor e não conseguem o atendimento particular, mesmo pagando ainda a consulta? Paga o plano de saúde, paga a consulta e não é atendido. Teve um caso de um advogado que relatou lá na minha página, que ele teve o mesmo problema, e ele ficou tão indignado depois de quase 2 horas de espera, que ele pegou o filho dele e levou até o CELP em Blumenau. E lá ele foi atendido. E tinha uma pessoa junto com ele ali aguardando, ele foi a Blumenau, fez os exames em Blumenau, aguardou o relatório do médico, voltou para Brusque, quando voltou o amigo dele estava ali ainda. Mais de 4 horas esperando na fila, com plano de saúde, pagando o valor da consulta, do atendimento, e 4 horas na fila.
E quando eu vejo ali mais de 30 pessoas, em questão de 40, 50 minutos, relataram, no mínimo umas 20 pessoas neste final de semana, que aconteceu o mesmo fato. Nós sabemos o tamanho do calor que está em Brusque. Nós sabemos dos vários problemas que estão acontecendo na cidade de Brusque, principalmente nessa questão da gripe. E não tem um atendimento nem particular. E aí o engraçado é que várias pessoas escreveram lá, se fosse no Azambuja seria atendido mais rápido. Nós acabamos não indo justamente para não tirar a vaga de outra pessoa que estava lá aguardando talvez para ser atendido, porque ela tem o plano de saúde e ainda paga o atendimento. Então, vereador Alessandro Simas, como nós já conversamos, nós vamos ter que olhar com outros olhos essa questão da filantropia também através do hospital. Nós vamos dar uma olhadinha com carinho nesses contratos e saber realmente o que está acontecendo. Pode ter certeza que eu serei um fiscalizador junto com o senhor, conforme nós já conversamos a esse respeito. Concedo a parte, senhor vereador. Obrigado, vereador. Me solidarizo com toda a colocação que Vossa Excelência faz. Está coberto de razão. Tá? É uma forma muito rasteira de atender a nossa clientela, o nosso município, né? Com uma pessoa só esperando 1h20 e o médico não está ali. Um hospital que é um hospital com uma certa elite dentro do município. É um hospital acima, eu acho que até do padrão da Azambuja, Pedro. E esse hospital, por que não abre a porta para atender, como manda a Lei 12.101, o município, as pessoas? Quer dizer, atende mal quem tem plano de saúde. Se atendesse SUS, então seria um terror para atender o SUS. E nós escutamos a líder do governo falar agora que renovaram o contrato de filantropia com essa casa. Né? Eu acho que ela tem que cumprir o que a lei manda. E tem um projeto de lei nossa aí correndo na casa que é importante que seja aprovado para garantir esse atendimento para a população. Obrigado. Obrigado, vereador. Concedo a parte ao vereador Alessandro Simas. Obrigado, vereador. Eu gostaria de parabenizar e solidarizar com Vossa Excelência, já falei isso. E justamente, eu posso dizer assim, ó, que já várias vezes nessa casa eu já me manifestei em relação ao assunto maternidade evangélica. Eu acho que é o maior engodo que existe esse contrato de filantropia, porque a contratação de serviços não é atender o pobre. Tá? Eles não atendem o pobre, e não vão atender enquanto nós aqui não tomarmos alguma atitude. Eu acho que nós temos que reavaliar isso. O Hospital de Azambuja, ele dá de 10-0 no atendimento da população. Tá? Pode ter fila, pode ter o que for, mas eles atendem. Tem 2, 3 médicos lá atendendo no plantão, aquele plantão que é corrido, mas está lá, a pessoa sai de lá, espera é mínima, quando, em detrimento disso, aqui no Hospital Evangélico, eles fazem o que querem e do jeito que querem. Então, esse contrato, eu sempre digo, eles não fazem filantropia. O negócio deles é receber por serviço. Filantropia é você pegar alguém, né, que acontece um acidente e vai ali na emergência e você atende, e se a pessoa não tem condições de pagar, não paga. Isso é filantropia, e eles não fazem isso. Obrigado. Tive um caso agora que até relatei para o vereador Dejair, que eles estão cobrando 14 mil de um coitado que teve um infarto e não pôde chegar na Azambuja, teve que ir para lá. Então, isso não é filantropia. Obrigado. Obrigado, vereador. Concedo a parte ao vereador Dejair. Então, para depois o senhor continuar, nós aprovamos em 2008 a Lei 3.098, que é uma lei que foi aprovada pela Câmara, sancionada, portanto, ela vale, é constitucional, transformou-se depois em lei federal, porque o Estado de São Paulo também adotou, nós fomos pioneiros nessa lei aí, que proíbe o hospital a receber algum cheque calção para atendimento de emergência e urgência, e obriga ao hospital a atender, né, pela filantropia. Então, essa lei 3.098 não está sendo respeitada. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Você é da parte? Estou ferrado. Vereador Jean, o senhor está coberto de razão no que está falando, pois ano passado o senhor se recorda muito bem que fiz o pedido de informação sobre o Hospital Evangélico. O senhor, inclusive, pediu os nomes, mas como
a Constituição impede, então mandaram uma folha só, tá? Resumido aí com 10 linhas, o pedido de informação sobre a filantropia. Então, com certeza, vamos formalizar outro pedido dessa forma, de uma forma diferente, para que venha mais completo esse pedido, porque foi bem simplificado, e com certeza, essa demora existe, aconteceu também com meu filho, como aconteceu com a sua filha, e tem que ser tomada uma posição pelo hospital para que agilize o atendimento, porque você fica 1h30 ali fora e mais uma meia hora ou meia hora lá dentro, tá? Para dar no caso, com meu filho foi 2 pontos que ele levou no joelho, mas ficamos lá 2 horas e tantos esperando para esse atendimento. Mas está certo, sim, temos que cobrar, porque nós pagamos, eu também, graças a Deus, tenho Unimed, não preciso usar ou tirar o lugar de quem precisa nos hospitais da rede SUS. Mas parabéns pelo pronunciamento, vereador. Obrigado, vereador. E, inclusive, teve um dos relatos que fizeram ali nas redes sociais, e eu espero, vereador Dejair, que realmente os hospitais estejam respeitando essa lei, tá? Porque teve uma brincadeira que fizeram no Face, ainda colocaram assim: por enquanto eles ainda estão cobrando calção, quero ver quando cobrar a camisa, a calça, as meias, o sapato, aí nós estamos ferrados, né? Então, a minha indignação é muito grande nessa questão, porque nós sabemos que quando nós falamos em saúde, e a gente sempre fala saúde pública, e aí todo mundo vem, a saúde pública não funciona, isso que aquilo e tal, mas quando a gente vai procurar a saúde privada, a saúde particular, ou aquelas pessoas que têm um plano de saúde, e nós encontramos pior do que a saúde pública no atendimento. Eu fiquei indignado com aquela questão, e eu fiquei mais indignado ainda com os vários relatos que colocaram ali na página. Então não era um problema único, meu, naquele exato momento. Era um problema que já está ocorrendo e ocorrendo há bastante tempo. Eu ainda vou um pouquinho mais longe. No ano passado, por exemplo, mesmo tendo o plano de saúde, eu não sabia que tem cotas. Aí eu fui fazer uma ressonância magnética, e eu fui ali entre o dia 14, 15 do mês, e a menina olhou para mim e disse assim: olha, se for particular, o senhor faz amanhã. Mas o plano de saúde esse mês já esgotou a cota, eu tenho data só para o dia 10 do mês seguinte. Aí eu pergunto, isso é um caso de emergência e urgência? Isso é um caso que está necessitando? Uma pessoa com câncer, uma pessoa que necessita daqueles... vai tirar do bolso mesmo tendo plano de saúde porque vai entrar com uma ação em juízo para buscar esse atendimento? Então vejam que a saúde não é pública o problema. É crônico a saúde total, pública e privada. E se nós não começarmos a tomar algum tipo de atitude, cobrar de quem realmente a gente deve cobrar, vai ficar como está. Então esse, senhor presidente, era só um desabafo que eu queria fazer na questão da saúde. Infelizmente meu tempo já praticamente se esgotou, mas eu tinha que relatar, eu tinha que botar para fora a minha indignação com o Hospital e Maternidade Evangélico, porque a gente não vai falar da administração, não é isso, não é o médico que está lá atendendo, mas as várias reclamações seguidas pelo mesmo procedimento, a demora no atendimento, não tendo fila no local. Poderia ter dito, o médico não está, a gente aceitaria, não tem um médico, talvez pediatra na hora, mas dá uma explicação. Não deixa a pessoa 1h30 agoniada naquele calor, com a criança, né, torrando em febre, para chegar no final e dizer, o médico está resolvendo um problema com os enfermeiros. Se coloca no lugar de um pai ou de uma mãe que está ali desesperado. Agora imagina se a criança tem uma convulsão ou tem alguma coisa nesse sentido. Imagina se o quadro é um pouquinho pior. Como é que ia ser? Senhor presidente, o assunto que me traria hoje aqui à tribuna como presidente da Comissão de Segurança Pública, eu teria alguns dados para passar, porque realmente nós apresentaríamos hoje o relatório. Nós fizemos uma reunião hoje de manhã com todos os setores, todos os segmentos da segurança pública, e aí vieram os delegados, tanto da área civil, da DPCAM, da Delegacia Regional, doutor Edemar Leopoldo Schlesser, Corpo de Bombeiros, o pessoal do IGP, o Paulo Incestrem do Trânsito. Eles vieram até aqui à Câmara e nós fizemos aí uma entrega do relatório.
que abordou justamente as nossas visitas. E o que nós sentimos nas nossas visitas e que foi matéria de muita discussão é realmente a falta de efetivo e a falta de material e a falta de condições de trabalho em vários setores. Eu vou pedir para o Rafa passar rapidinho, que eu quero chegar até em 2 pontos aqui, já que não vai dar para falar tudo. Mais um, Rafa. Aqui. Deixa eu ver. Pode ser aqui. Esse aqui é a Polícia Militar, tá? É um quadro comparativo só, nós teríamos vários quadros para passar, mas vejam a evolução de 2010 para 2013, que eram os dados que eles passaram para a gente. Em 2010, Brusque tinha um efetivo de 111, um número bonito, né, vereador Pouco? 111 policiais militares, com a nossa população na casa de 105 mil habitantes. Hoje, a nossa população, com 116 mil, conforme o censo, nós temos 92 policiais militares, ou seja, diminuiu bastante o efetivo. Pula mais um quadrinho lá, faz favor. Vejam bem, em 91, o efetivo de Brusque da Polícia Militar era de 82 policiais para uma população de 57.971 habitantes, sendo um policial para cada 707 munícipes em Brusque. Em 2012, 98, aumentou ali 16 policiais, mas veja a população, 105 mil habitantes. Em 2012 já era um pouco maior. Mas vejam, um policial para cada 1.077 habitantes. Pula mais um quadrinho lá, mais alguns quadrinhos que eu só quero colocar o do Corpo de Bombeiros. Mais um. Só para encerrar, senhor presidente, infelizmente não vai dar para passar todos os quadrinhos. Pode passar, Rafa. Mais uma. Pode passar mais. Aqui, vejam. Corpo de Bombeiros. Em 1982, nós tínhamos 33 soldados trabalhando no Corpo de Bombeiros, com uma população com em torno de 55 mil habitantes. Em 2014, para se chegar a 40, mas atualmente tem 39 para 116 mil habitantes. Então vejam que... Ali, 82, 41 mil habitantes, desculpa, 2013, 112 mil, conforme o censo. E vejam que realmente a falta de efetivo, a falta de pessoal, combinado com a precariedade nos equipamentos, é isso aí que nós estamos realmente verificando o grande problema e o sério problema da segurança pública. Tenho certeza que a nossa relatora, Marli Leandro, vai trazer esse assunto mais aprofundado na próxima sessão e que realmente nós vamos botar em votação o nosso relatório. Seria isso, presidente. Obrigado. Nada mais havendo a tratar. Damos por encerrada a presente reunião, marcando a reunião ordinária para o dia 18 de fevereiro, às 18 horas. Está encerrada a presente sessão. Boa noite, obrigado, imprensa, obrigado a todos.